E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo com todo mundo. Desejo realmente que tudo esteja ok aí com você que está assistindo aqui mais um vídeo aqui do meu canal. Mais uma vez deixo com você aí a solicitação para você se inscrever aqui no canal, curtir os vídeos, compartilhar. E esse vídeo eu gostaria muito que você comentasse nele, que você deixasse aí a sua opinião expressa também dentro desse assunto. E eu não vou me alongar muito aqui nas apresentações, já vou logo falar a respeito do assunto, porque é algo que está realmente assim indignando, né, toda a categoria musical do Brasil. Nós vimos nos últimos dias muitas matérias e reportagens sendo veiculadas a respeito de um deputado federal chamado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul. Ele é do partido PL, né, o partido ao qual o presidente né, faz parte hoje. É, ele está lançando um projeto de lei, né, uma PL chamada PL 806, onde ele diz que é necessário tornar facultativo o pagamento das taxas do ECAD por estabelecimentos que usam música dos compositores, dos músicos, né? Ou seja, dos autores e seus conexos. Então, tornaria as taxas pagas pelo ECAD uma coisa facultativa pelos estabelecimentos, sob pretexto de alguns comentários que eu vi numa reportagem dele que, de fato, eu acho que não tem cabimento de forma alguma. Mas eu não vim aqui para discutir com o deputado, né, porque não é esse o meu papel, não é a minha função, nem tampouco a dele, né, ele não vai querer fazer isso também. Mas eu vim aqui para esclarecer para você que é a audiência aqui do perigo desse projeto, do quanto isso pode ser, na verdade, uma atitude, uma ação muito arbitrária e, de certa forma, algo que vai prejudicar profundamente toda uma categoria de artistas num país do nosso tamanho. Então eu quero explicar algumas coisas, né, que se eu tiver o prazer, quem sabe, né, eu não tenho a satisfação desse vídeo chegar até o nobre deputado Sanderson, para ele poder entender um pouquinho, aprender um pouco da realidade que tem do lado de cá, né, a realidade do chão da fábrica, né, como o pessoal gosta de falar. De repente alguém pode fazer isso chegar até ele e ele vai entender um pouco mais do que se trata o assunto. Pois bem, na entrevista dele, ele fala que é necessário tornar o pagamento das taxas do ECAD como algo facultativo pelas empresas que usam a música, né? Alegando que se paga, inevitavelmente se paga fortunas, verdadeiras fortunas são pagas, e que isso não deveria ser uma obrigação, uma vez que não é um imposto e uma vez que não é um tributo. Isso não deveria ser pago. Então, a pessoa que está usando, é ela que deve escolher se ela quer pagar ou não, se ela pagaria ou não. Bom, isso para mim revela uma coisa que, quando eu fui vendo ele falando, essa parte da fala dele, revela para mim uma coisa que eu sempre pensei a respeito dos nossos legisladores no Brasil, né? Os deputados, os vereadores, os senadores, que muitos dos projetos que eles fazem, na verdade, é uma busca, né, de tentar se posicionar diante de uma pauta que seja relevante, tentar se posicionar diante de uma pauta que vai abranger um número grande de eleitores, e eles vêm com uma tentativa, né, uma tentativa assim de parecer bons mocinhos dentro da proposta, mas eles mesmos não estudaram a respeito do assunto. Geralmente eles deixam o assunto por conta de uma assessoria, né? E vou falar que quem fez essa assessoria, essa curadoria
para o senhor deputado Sanderson, lá do PL do Rio Grande do Sul, é uma pessoa, é um neném, né? É um bebezinho, uma pessoa que não tem maldade, não tem conhecimento de causa, né? A pessoa pesquisou alguma coisa, deu um Google ali com alguns minutos, já fez, já elaborou um texto, mandou para ele, e ele, na confiança, provavelmente, vou pegar isso aqui, vou fazer meu teatro, né? Agora aqui na volta, né, aos trabalhos aqui na Câmara, eu volto e vou falar disso aqui. Eu tenho que apresentar alguma coisa, então fizeram lá uma pesquisa de qualquer jeito e puseram na mão dele para ele poder falar. Porque é o seguinte, vamos entender rapidamente. Primeiro, a obra intelectual, apesar de intelectual, ela tem um dono. A obra intelectual, ela tem um dono, que é o autor. E possivelmente, provavelmente, depois que ela se torna um fonograma, ela não tem um dono só. Ela tem, na verdade, o autor, que é o seu dono majoritário, mas tem vários conexos como donos daquele fonograma. Então, o autor, ele compõe a música, né? O compositor faz a música, mas existem vários conexos. Existe o intérprete, o músico, o produtor, o arranjador. É uma cadeia de pessoas que são donas daquele material que está sendo usado pelos estabelecimentos que o nobre deputado vem tentando defender a pretexto, eu realmente não consegui entender ainda do que. Mas como assim, gente? Como assim a gente vai tirar algo que é de uma pessoa e falar para o outro que está de posse? Eu não consegui entender isso ainda. Alguém que está de posse de algo que é seu e virar para a pessoa e falar assim, olha, você vai escolher se você vai pagar por isso ou não. Gente, se o meu carro for levado, eu tenho direito de ligar para a polícia e falar, olha, meu carro foi levado, eu estou vendo ele aqui na minha frente, né? Passou aqui por mim e tem uma pessoa transitando. Se tiver uma viatura, eu chamo uma viatura, a viatura para ali e aquilo vai ter que ser ressarcido, porque aquilo é meu, é um bem que é meu. O direito autoral, deputado, é nosso. O direito autoral é do autor. A música, a composição, o fonograma é de toda a cadeia da indústria musical. Não é algo que pertence a quem comprou o CD. A pessoa comprou o pendrive e ele colocou lá, então agora é dele. Não, não é assim, deputado, que funciona. Né? As coisas não são bem assim que funcionam. A gente tem uma regra, uma norma para a gente poder sobreviver. Nós construímos e fizemos uma indústria para que muitas pessoas sejam amparadas e beneficiadas com essa indústria. Né? Ele alega também, num trecho da entrevista que eu vi dele falando, que o processo não tem transparência. Né? Por isso que deve ser mudado, que não tem transparência. Bom, eu entendo que o processo de transparência ele se dá em todas as esferas. Né? Ele deveria acontecer e partir de todos os lugares possíveis. Né? Deveria partir tanto da primeira base, quanto partir também dos líderes do governo, deputado. O processo de transparência, muitas vezes, ele está sendo, como o senhor mesmo falou, ele está sendo colocado à prova porque não há quem fiscalize. Não seria esse o caso dos senhores, né, o senhor e os seus outros 512 colegas passarem a fazer por nós que estamos aqui? Não seria o caso dos senhores instaurarem uma comissão parlamentar de inquérito em relação a isso, para defender os trabalhadores e não quem está usurpando o nosso direito? Não seria esse o caso? Se falta transparência, de repente, né, a legislação do país, ou os responsáveis pela legislação do país, deveria procurar saber por que não há transparência. Embora fielmente, eu acredito que
o senhor realmente não teve uma boa assessoria. Tenho certeza disso. Porque a transparência, ela se dá do ponto de vista quando eu, um pequeno produtor musical, e um compositor que está com a sua obra sendo editada pelo meu trabalho, recebe na sua casa, recebe na sua caixa de e-mail a notificação de que a sua receita está disponível para ser sacada. Eu acho que a transparência, ela se dá nesse ponto. Eu não defendo que não existe de forma alguma desvio, que não existe de forma alguma situações que sejam de forma duvidosa, que aconteçam de forma duvidosa lá no topo da montanha. Eu não duvido, mas eu realmente sei também que cá embaixo, cá no pé da lavoura, cá embaixo, na horta onde nós estamos, a coisa vem sendo distribuída. Muita gente, deputado, está vivendo, inclusive, está fazendo da sua vida, o alimento da sua família é do direito autoral, que os estabelecimentos que usam nosso material têm que pagar para nós, não é para o ECAD, devem pagar para nós. O deputado usa no discurso dele também, da entrevista, ele fala uma coisa assim: na pandemia, nós tivemos aí bares e restaurantes fechados, né, por 5 meses, 6 meses, e ainda assim as taxas do ECAD vieram sendo cobradas fielmente, né, fielmente. Então isso é um absurdo. Ô, deputado, um absurdo, na verdade, é o senhor não ter pesquisado para saber. É um absurdo o senhor não ter realmente exigido do seu gabinete uma pesquisa séria para falar uma coisa dessa em rede nacional. Isso é um absurdo. Sabe por quê, deputado? Porque só há pagamento se houver execução. O pagamento não é porque o cara tem um restaurante ou um bar. O pagamento é porque ele usa as nossas obras intelectuais. Se ele estava fechado, ele não pagou. Não pagou, você pode ter certeza disso. E outra coisa, o pagamento é trimestral, né? O pagamento é trimestral. Então, se tivemos aí, como o senhor disse, 5, 6 meses de bares e restaurantes fechados, né? Ainda bem que, de repente, aí na sua cidade, no seu bairro, com certeza é nobre, né? Porque o senhor, por exemplo, declarou um apartamento de R$1 milhão, né, nas suas contas lá. O senhor mora num lugar relativamente razoável, né? Aí no seu bairro ficou só 6 meses fechados, né? Porque aqui onde eu moro, aqui onde é a minha empresa, o meu estúdio, infelizmente, os maiores restaurantes, os bares mais movimentados não conseguiram voltar e fecharam depois de 1 ano de ter ficado fechado, né? E os meus colegas músicos, os meus colegas que estavam ali tocando o seu violão e voz, fazendo o seu instrumental, fazendo ali, buscando o seu pão, hoje estão desempregados. A maioria deles, sabe como conseguiram se sustentar, deputado? Pelas receitas de direitos autorais que estavam já reservadas para serem depositadas. Então, o senhor fala uma coisa na sua entrevista que diz assim: até escolinhas infantis. Gente, vocês acreditam que ele falou isso na entrevista dele? Até escolinhas infantis têm que pagar pela execução das músicas. Até escolinha infantil tem que pagar a taxa do ECAD. Deputado, pelo amor de Deus, né? Nós não somos burros mais, pelo menos, né? Nós não somos burros mais. Essas escolinhas infantis que o senhor está falando aí, né? Deixa eu te falar. O inciso 6º do artigo 46 da Lei 9.610, que o senhor quer alterar, que é a Lei dos Direitos Autorais, diz que se a instituição ela é cultural e sem fins lucrativos, né? Qualquer segmento que seja sem fins lucrativos, não há invasão ou não há ruptura do direito autoral, ou seja, não tem que pagar.
pela execução. Se for numa igreja, se for numa escola municipal, numa escola estadual, se for numa praça pública de um evento cultural sendo realizado por uma instituição pública, por exemplo, não tem que pagar a taxa, não tem que pagar o nosso direito, porque nós estamos contribuindo com as instituições, as entidades que trabalham também sem fins lucrativos. Mas essas escolinhas que o senhor falou aí, as escolinhas infantis que o senhor narrou, que o senhor comentou aí, com certeza são aquelas escolinhas que só pessoas da sua classe, da sua profissão, né, que o senhor também é um policial federal, só pessoas do seu bairro conseguem pagar as mensalidades para os seus filhos, deputado. Na verdade, escolinhas que cobram R$ 1.800, R$ 2.300 de mensalidade para um aluno de 6 anos, de 6, 7 anos, que quase não tem uma atividade acadêmica de fato, estão ali praticamente por tempo de recreação, mas recebem R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.000 e tantos reais de mensalidade desses alunos. Se eles usarem obras intelectuais que são nossas, eles devem sim pagar por elas, porque não é deles, são nossas. Por isso é que é cobrado, é por isso que tem que pagar. Então, todo o pessoal que está me ouvindo, e quem sabe um dia, mesmo que seja em Marte, esse vídeo chegue, né, no deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, nós precisamos ficar atentos e manifestar contra essa proposta. Por quê? Porque ela fere um direito legal de toda uma comunidade. Bom, eu ainda acredito, né? Às vezes as pessoas me chamam de bobo por causa disso, mas eu ainda acredito que no meio dos colegas lá do senhor Sanderson, né, haverá também aqueles que vão ser contra esse absurdo. Talvez tenha alguém lá que vai lembrar e entender. Falei, puxa vida, eu tenho um amigo, eu tenho um colega que recebe R$ 1.200 porque ele tem a participação numa autoria, ele recebe R$ 2.000 porque ele tem a participação numa autoria de uma música que toca nos bares e restaurantes do Brasil, porque aqui não são fortunas não, viu? Não são fortunas não, né? A maioria massacrante recebe menos que R$ 5.000 de saque. Por quê? Porque, gente, os estabelecimentos só negam o direito do autor e dos seus coparticipantes. Os estabelecimentos já só negam. Agora, imagina só um projeto de lei desse sendo aprovado, levado em conta, que o cara pode decidir se ele vai pagar ou não. Né? Eu não quero não. É como a gente falar do agronegócio. De repente, seu deputado, o senhor vai entender um pouquinho melhor dessa forma que eu vou explicar. Chama a sua consultoria aí, né, o seu pessoal, mostra esse trechinho para ele só, não precisa ficar me mostrando não. Porque quem que é esse preto aí tentando me ensinar, né? De repente, né, o senhor não vai gostar disso, mas ou tem alguém aí que não vai gostar. Mas só esse trechinho, né? É como se o agronegócio resolvesse assim, eu vou comprar os fertilizantes e vou guardar os fertilizantes aqui. Eu estou usando fertilizante, mas eu não vendo fertilizante. Né? Eu vendo arroz, soja, eu vendo feijão, café, eu vendo, são frutas, eu não vendo fertilizante. Então, eu uso fertilizante, mas como eu não vendo não é isso, como eu não trabalho não é com isso, eu resolvi que eu não vou pagar os produtores de fertilizante. Eu não vou pagar. Eu já tenho um monte estocado aí mesmo. Eu não vou pagar ninguém. Está tudo aí, tudo bem. Se as pessoas quiserem reclamar comigo, eu vou falar, não, agora é facultativo eu pagar ou não. Mas no ano que vem eu quero mais um lote de tantos 1.000 litros, né, ou tantas toneladas de novos fertilizantes. Mas eu vou escolher se eu vou pagar ou não. Isso é justo? Isso é certo? Você vende arroz
mas você precisa do fertilizante na sua lavoura, mas aí você não vai pagar o fertilizante porque o que você vende é arroz. É isso que o senhor está fazendo, deputado. É isso que o senhor está fazendo. O hotel, ele vende hospedagem, mas ele fornece entretenimento com a nossa música. Ele fornece aconchego com a nossa música. O restaurante vende pratos, ele vende alimento, ele vende o serviço do chefe, dos garçons, ele vende a cerveja, ele vende as outras bebidas ali, mas ele fornece entretenimento. O que chama o público que está ali naquele restaurante é a minha obra intelectual. É a obra intelectual do artista, é a obra intelectual do autor, do compositor. Então, por favor, não mexa nisso. Por favor, não toque nesse assunto. Por favor, tente olhar para o nosso lado, tente nos ajudar. Não tenta ajudar meia dúzia de milionários que estão reclamando alguma coisa com o senhor, não. Procura saber com esse seu assessor que fez essa matéria para o senhor, quantas pessoas de fato reclamaram com eles. Procura saber, por favor, procura saber quantos donos de restaurantes e bares procuraram, de onde são, qual é o bairro, qual é a classe que frequenta esses bares e restaurantes que o senhor tanto fala, quais são os alunos, quem são os pais dos alunos dessas escolinhas infantis que foram prejudicadas que o senhor comentou. Procura saber disso e ponham a mão um pouquinho na consciência. Gente, direito autoral é direito autoral e nós vamos lutar por ele, sim. Vamos lutar com paz, vamos lutar com prazer, com alegria e, sobretudo, com trabalho, tá ok? Precisando, conte comigo, estou aqui sempre. Curte aí, se inscreva no canal e fala comigo. Tamo junto!